Mensagens do Evangelho. Terminologia convencional versus terminologia bíblica. Boa parte da confusão existente no testemunho cristão vem da terminologia que os teólogos criaram para a simples verdade da Bíblia. F.B. Holey disse certa vez que a teologia moderna pegou muitos termos das Escrituras e os esvaziou de seu sentido bíblico, dando depois a esses termos significados inventados pelos homens para fundamentarem seus próprios sistemas teológicos. Quando comparamos essas ideias com a palavra de Deus, vemos que elas estão distantes da verdade. A Igreja. Um dos exemplos mais evidentes de como a terminologia convencional criou um novo sentido para um termo bíblico é a Igreja. A maioria dos cristãos usa este termo para se referir a um edifício, aonde os cristãos vão quando se congregam para adoração. Essas pessoas dizem, vamos à igreja, ao se referirem à sua reunião nesse edifício. Todavia, a Bíblia nunca utiliza a palavra igreja desta maneira. A Bíblia fala da igreja, em grego eklésia, como um grupo de pessoas redimidas que foram chamadas para fora, de entre os judeus e gentios, por meio de sua crença no Evangelho. Essas pessoas compõem o corpo de Cristo, e um dia irão reinar com ele, como sua noiva sobre este mundo. A Bíblia mostra claramente que a igreja não é um edifício material, pois ela diz que Cristo amou a igreja e se entregou à morte por ela. Efésios capítulo 5, verso 25 ao 26. Fica claro que isso não poderia ser dito de um mero edifício construído por mãos humanas. A palavra de Deus também nos diz que a igreja costumava ser encontrada na casa de algumas pessoas. Romanos capítulo 16, verso 5, 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, Colossenses capítulo 4, verso 15 e Filemão, verso 2. Ela diz que a igreja tinha ouvidos para receber instrução, Atos capítulo 11, verso 22 e 26, que tinha poder de discernimento para saber a vontade do Senhor, Atos capítulo 15, verso 22, que podia orar, Atos capítulo 12, verso 5, ser saudada, Romanos capítulo 16, verso 5, e ser perseguida, Atos capítulo 8, verso 1, 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. A partir dessas referências, é óbvio que a igreja é um grupo de pessoas salvas pela graça de Deus, e não um mero edifício de pedras e madeiras. Uma irmã das Antilhas, que havia aprendido algo sobre a verdade da igreja, foi questionada pelo ministro de uma denominação local da razão de ela não ir mais à igreja. Sua resposta foi: a única igreja que encontro na Bíblia é aquela que se lançou ao pescoço de Paulo e o beijou, referindo-se a Atos capítulo 20, verso 37. Então, apontando para o edifício no final da rua, continuou: se aquela coisa ali se lançar ao meu pescoço, ela vai me matar. Os cristãos também usam erroneamente este termo para descrever uma seita na igreja. Eles falam de alguém ser membro de uma igreja, quando o que querem dizer é ser membro de uma seita denominacional, ou não denominacional, na igreja. A verdade é que as Escrituras não falam de sermos membros de qualquer outra coisa que não seja o corpo de Cristo. Todo crente no Senhor Jesus Cristo é um membro desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e verso 27. Também ouvimos cristãos falando de pessoas se afiliarem à igreja, quando estão se referindo na realidade a pessoas que se unem a uma seita na igreja. A H. Holey disse certa vez: a igreja não é uma associação a qual os homens podem voluntariamente se ligar, ou dela se desligarem conforme a sua vontade, como acontece no caso das seitas. A Bíblia não ensina que devemos nos fazer membros de uma igreja. Só existe uma igreja na Bíblia, a ela o Senhor e não nós. Acrescenta pessoas quando elas creem nele para a salvação. Atos capítulo 2, verso 47, capítulo 5, verso 14, capítulo 11, verso 24 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Uma vez perguntaram a um irmão que entendia esta verdade a que igreja ele pertencia. Ele respondeu: pertenço à igreja da qual ninguém é capaz de se fazer membro. Evidentemente, a pessoa que fez a pergunta ficou bastante surpresa e indagou: então, como vocês conseguem um novo membro?
Ele respondeu: é o Senhor quem os acrescenta pelo Espírito quando são salvos. Mas as pessoas não podem acrescentar-se a si mesmas por sua própria vontade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. A única coisa a qual nos poderíamos juntar e deveríamos buscar fazê-lo é a comunhão dos santos. Atos capítulo 9, verso 26. Mas não podemos fazer a nós mesmos membros da igreja. Há quem às vezes pergunte: quem é que dirige a sua igreja? As pessoas pensam que vamos falar o nome de algum ministro. Todavia, a cabeça da igreja mencionada na Bíblia está no céu. É o próprio Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 18. Também costumamos ouvir pessoas dizendo: nossa igreja ensina tal e tal coisa. Todavia, não existe qualquer pensamento na palavra de Deus de que a igreja ensine alguma coisa. Tal ideia é totalmente humana. Se os homens criassem uma organização com certas doutrinas e credos formulados segundo o padrão de sua seita, as pessoas até que não estariam erradas se disserem que aquela organização ensina. Mas uma organização de homens não é a igreja. A verdade é que a igreja não é um corpo legislativo que estabelece regras, leis e doutrinas. Ela não ensina, mas é ensinada. E isso é feito por indivíduos com dons que são levantados pelo próprio Cristo, a cabeça da igreja que está hoje ressuscitado no céu. Atos capítulo 11, verso 26. Santos. Outro exemplo da confusa terminologia existente na cristandade é encontrado no significado da palavra santo. Muitos cristãos pensam em um santo como alguém que vive ou viveu uma vida exemplar. Porém, a Bíblia usa o termo para descrever todos os crentes, até mesmo aquele em Corinto, que eram notórios por suas divisões e carnalidades. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao 4. Eles estavam associados ao mal moral, 1 Coríntios capítulo 5. E alguns professavam uma má doutrina que atacava os próprios fundamentos do cristianismo, 1 Coríntios capítulo 15. Não existe um grupo de cristãos na Bíblia que esteja numa situação mais precária, exceto talvez pelos Gálatas. Mesmo assim, apesar de todo o fracasso deles, a palavra de Deus chama os coríntios de santos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Com base nisso, fica claro que a Bíblia define santo de um modo diferente daquele normalmente usado pelas pessoas nos dias de hoje. William Kelly disse que na mente da maioria das pessoas, ser santo é ser algo mais do que um mero cristão. Mas na realidade, o que acontece é que um cristão é algo mais do que um santo. Ele disse: muitos diriam que minha doutrina é estranha, por todos nesta região serem considerados cristãos, porém pouquíssimos em todo o mundo serem considerados santos, e talvez nenhum deles seja visto assim até chegar ao céu. Mas está muito claro, não há nada mais evidente que um cristão é um santo, e muito mais que isso. Santo é alguém santificado. Ser santificado, posicionalmente falando, é ter sido colocado à parte, ou separado, por Deus para bênçãos. Isso acontece quando nascemos de novo. Aqueles que são nascidos de Deus foram colocados à parte ou separados da massa da humanidade, que caminha rumo à destruição. Todos os crentes desde o início dos tempos são santos. Por isso podemos chamar de santos aqueles que viveram nos tempos do Antigo Testamento. Deuteronômios capítulo 33, verso 3, 1 Samuel capítulo 2, verso 9, 2 Crônicas capítulo 6, verso 41, etc. Todavia, eles não eram cristãos. Apenas os crentes a partir de Pentecostes e até o arrebatamento estão nessa posição diante de Deus. Um cristão é alguém que creu no evangelho da vossa salvação e, por conseguinte, foi selado com o Espírito, tendo assim feito parte da igreja. Efésios capítulo 1, verso 13. Ele foi, deste modo, colocado em uma posição muito mais abençoada, estando ligado a Cristo, a cabeça da igreja, do que um santo do Antigo Testamento. O cristão é um santo, mas é muito mais que isso. Ele é membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 ao 13. E filho de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14 ao 15, Gálatas capítulo 4, verso 5 ao 7 e Efésios capítulo 1, verso 5. Estas são coisas que os santos do Antigo Testamento não eram.
Existe também a santificação prática, que tem a ver com o aperfeiçoamento da santidade na vida do crente, que significa tornar nossa vida praticamente consistente com nossa posição. João capítulo 17, verso 17, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 ao 4, capítulo 5, verso 23, Hebreus capítulo 12, verso 14, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. O espaço não permite que continuemos discorrendo e enumerando todos os diversos termos que são erroneamente usados por cristãos atualmente. Examinaremos alguns deles à medida que avançarmos com o nosso tema.